A síndrome do X frágil é uma condição genética e hereditária, responsável por grande número de casos de deficiência mental e distúrbios de comportamento, que afeta 1 em cada 2.000 meninos e 1 em cada 4.000 mulheres. A síndrome é causada por mutações no gene FRM1, presente numa falha que recebeu o nome de sítio frágil localizado na extremidade do braço longo do cromossomo X. A alteração faz com que esse gene deixe de codificar em níveis adequados. A proteína FMRP é essencial para o desenvolvimento das conexões entre as células nervosas e a maturação das sinapses. A síndrome do X frágil é uma desordem ligada ao cromossomo X, de caráter dominante. Basta que um dos pais seja portador da pré-mutação para que a criança receba uma cópia do gene defeituoso. Em geral, os meninos desenvolvem quadros mais graves do que as meninas. Isso acontece porque elas possuem 2 cromossomos X, um herdado do pai e o outro da mãe, o que, de certa forma, as protegem. Se um estiver afetado, o gene normal pode compensar a alteração. Os homens, no entanto, possuem um cromossomo X herdado da mãe e um cromossomo Y herdado do pai. Se o X estiver danificado, o outro não estará preparado para suprir a deficiência. Portanto, pai e mãe podem passar o gene com mutação para seus descendentes, uma vez que o padrão da transmissão está ligado ao sexo. Como consequência, todas as filhas recebem do pai o cromossomo X defeituoso, mas com o número de repetições inalterado. Já os filhos não são afetados pelo transtorno, porque recebem o cromossomo Y do pai, que nunca é atingido pela mutação. Continuando falando, né, sobre a síndrome do X frágil, agora eu vou falar um pouco sobre os sintomas, né? Esses sintomas, muitas pessoas que têm essa mutação não sentem nada, então eles são assintomáticos. Isso acontece com várias pessoas. E também a questão dos sintomas, né, a questão da intensidade, vai variar muito em questão da quantidade de repetição das bases CGG. Né? E também pode variar muito em questão de idade também, né? Os mais característicos de distúrbios são os comportamentais e os de comprometimento intelectual. E estes podem ser em diferentes graus, desde uma leve dificuldade de aprendizado ou até de fala, ou até um retardo mental, que já é um grau maior um pouco. Entretanto, algumas características físicas podem sugerir a presença da síndrome desde o nascimento, como exemplo da macrocefalia ou do baixo tônus muscular. E também tem outras características. Elas aparecem ao longo do crescimento da pessoa. E agora eu vou falar para vocês quais são essas. Eu vou até ler aqui para mim não esquecer de nenhuma. São eles: face alongada, orelhas grandes e em abano, mandíbula proeminente, céu da boca muito arqueado e alto, estrabismo e miopia, hipertensão articular, peito escavado, prolapso da válvula mitral, otites recorrente e, em 20% dos casos, até convulsão. A partir da adolescência, os homens podem apresentar a macroorquidia, ou seja, é um aumento anormal do volume dos testículos. E mais velhos aumentam o risco da perda de coordenação motora e tremores também. E já as mulheres, elas estão mais sujeitas a desenvolver problemas de fertilidade, insuficiência ovariana e menopausa precoce. Hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, irritabilidade, explosões emocionais, timidez excessivas também são características muito marcantes de pessoas que possuem a síndrome do X frágil. Particularmente, os meninos eles podem apresentar características muito parecidas ao do autismo, como a dificuldade de relacionamento social, manter contato visual ou físico, por exemplo, quando nervosos ou emocionalmente instáveis,
eles agitam ou mordem as próprias mãos, né? São alguns exemplos. E em caso das meninas, esses sintomas eles variam bastante em forma e intensidade. E, no geral, elas são mais sujeitas a desenvolver problemas emocionais e têm a tendência de ter, na vida adulta, uma depressão. Agora eu vou falar um pouco de como pode ser feito esse diagnóstico, né? O melhor método para realizar o diagnóstico, né, da síndrome do X frágil é a análise do DNA em amostras de sangue. Este teste genético ele é muito útil para identificar os portadores de pré-mutação ou da mutação completa. Atualmente, o exame citogenético, que é o cariótipo, é muito pouco utilizado para o diagnóstico, uma vez que pode, com frequência, né, ter resultados falsos negativos ou até falsos positivos. Outro teste muito importante para completar o diagnóstico é o PCR e o Southern Blot, mede o tamanho da repetição da CGG. E esse diagnóstico ele pode ser descoberto durante a gestação, nos primeiros 3 meses. Estudo do DNA das células vilosidades coriônicas que fazem parte da placenta permite identificar se os fetos são portadores da mutação completa do gene FRM1. O tratamento da síndrome é multidisciplinar. Entre outros profissionais, pressupõe o empenho de pediatras, neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, pedagogos, terapeutas e, muito importante, a participação ativa da família na vida do indivíduo. O objetivo é desenvolver o máximo possível as potências da criança e estimular sua inclusão no ambiente em que se vive. Apesar dos vários estudos de terapia genética, ainda não foi encontrada uma forma de suprir a ausência da proteína FRMP ou de reativar o funcionamento do gene marcando pela mutação. Portanto, até o momento, a síndrome do X frágil não tem cura, mas existem alguns medicamentos específicos, como antidepressivo e estabilizante de humor, entre outros, úteis para aliviar os sintomas adversos da síndrome. A prescrição de doses maciças de ácido fólico não trouxeram os benefícios esperados. Sua indicação deve ficar a cargo do médico que acompanha a evolução do paciente. E aí vai algumas recomendações. Depois da síndrome de Down, a síndrome do X frágil é a segunda síndrome genética que mais afeta as crianças, especialmente os meninos. No entanto, apesar de ser uma enfermidade muito comum, ela é pouco conhecida e pouco diagnosticada. No Brasil, são raras as estatísticas sobre a prevalência da síndrome do X frágil. Por isso, toda criança que apresenta no desenvolvimento mental ou em distúrbios de comportamento deve ser encaminhada para uma avaliação, a fim, de verificar a presença da mutação genética e sua gravidade também. E também as mulheres que pretendem ter filhos ou estão grávidas, casos de deficiência mental dentro da família, sem causa determinada, devem fazer o exame de análise do DNA, disponível no SUS e na maioria dos convênios médicos. Com o diagnóstico nas mãos, elas terão mais condições de tomar as medidas necessárias a curto e a longo prazo também.